Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao nosso Contraturno Digital. Eu sou o professor Artemio Montanho, do componente curricular de História, e é um prazer estar aqui com vocês. E hoje a gente tem uma dica muito legal a respeito de oralidade. Então, vamos à nossa dica de hoje? Nós vamos falar um pouco novamente sobre a questão de oralidade. O que é essa oralidade? Para que ela serve? Me acompanhe com bastante atenção, que é para você entender o que isso significa. Então, registros de memória, a tradição oral. As memórias que ajudam a contar a história de uma comunidade podem ser transmitidas de várias maneiras, entre elas a tradição oral e a tradição escrita. E o que é a tradição oral? Por acaso você já conversou com os seus avós ou com outras pessoas mais velhas que você e essas pessoas em algum momento pararam, sentaram com você e começaram a falar: no meu tempo, onde a gente mora, não tinha escola, não tinha hospital, ou não tinha energia elétrica, todo mundo vivia na base da vela ou da lamparina, ou alguma outra característica do lugar onde você mora que não existia no tempo que a pessoa era jovem, que agora existe enquanto você é criança aí. Ou ainda falou sobre os costumes de vestimenta, que as roupas eram diferentes, ou que não tinha tecnologias como hoje existe, como o celular, WhatsApp, notebook e tudo mais. Então, essas rodas de conversa, essas informações que nós obtemos com pessoas mais velhas que nós, é chamada de oralidade ou tradição oral, ok? Então, a tradição oral é a transmissão de conhecimentos, da cultura, dos saberes e da história de um povo para as próximas gerações, feitas por meio da fala. Então, dizer quando o seu município surgiu, de onde sua família veio, por que chegou naquele lugar, quando chegou, faz parte do processo de construção da memória, da sua memória, enquanto sujeito histórico, enquanto ser humano, ok? Então, pode ser feita por meio de mitos, contos, provérbios, rezas, músicas, canções e pelas práticas cotidianas, como o uso de plantas medicinais e o cultivo dos alimentos, entre outros, não é? Você já tomou, por acaso, um chá de hortelã para passar uma dor de barriga? Você já tomou um chá de casca de laranja, Vai dar aquele mal-estar no estômago, a pessoa diz assim: vai lá, faz um chá de casca de laranja para dar para aquela pessoa. Então, você muitas vezes melhora ou não, mas no entanto, essas tradições do modo de utilizar a casca de uma fruta ou plantas medicinais, como o pobre velho quebra-pedra, a casca do uxi amarelo ou mesmo o óleo de copaíba ou de andiroba, são transmitidos oralmente de gerações em gerações e nos ajudam a manter esses conhecimentos vivos. Então, para vários povos, entre eles os indígenas e os africanos, o papel de transmitir os conhecimentos é exercido pelas pessoas mais velhas das comunidades. Então, dentro dos povos tradicionais, sejam indígenas ou mesmo também de um outro continente, no caso o continente africano, esses mais velhos têm essa função. Por quê? Porque eles já viveram mais tempo que a gente e com certeza tem muita coisa guardada na memória. Então, nas rodas de conversa, os griotes, como são chamados na África, transmitem aos mais novos os conhecimentos, que foram obtidos por gerações e acumulados. Da mesma forma, muitas etnias presentes aqui também no nosso Amazonas, não só no Amazonas, também em outros estados do Brasil que têm povos ainda tradicionais vivendo, faz esse processo de transmissão de conhecimento. Ou mesmo também quem não é indígena numa roda de conversa pode aprender e muito. Então, aprenda aí, valorize os mais velhos próximos a você, porque eles podem trazer muito conhecimento acumulado e você pode sim, se aproveitar desse conhecimento aí enquanto ser humano, enquanto sujeito histórico. Então, a tradição oral é importantíssima, para a gente manter culturas, lendas e a nossa história e memória vivas.
Então, meus queridos, essa foi a nossa dica de hoje e você pode saber mais e assistir às aulas do Contraturno Digital seguindo nossas redes sociais e se inscrevendo no nosso canal. Então, até a próxima dica. Tchau, tchau!